Olá, boa tarde. A gente estamos aqui mais uma vez reunidos de forma remota com a nossa primeira jornada online de educação, nosso GED. Hoje a gente tem como palestrante o professor Antônio Alves de Santana e ele traz o tema Gênero e Sexualidade na Escola, Experiências, Resistências e Transemancipação dos Corpos. O professor Antônio, ele é mestre em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Educação e Direitos Humanos, pela mesma universidade, licenciado em Ciências Sociais pela FAFICA, professor da pós-graduação em Gestão de Escolas e Coordenação Pedagógica, pela FAFICA também, professor de Sociologia da Rede de Ensino de Caruaru, do Pernambuco, e estuda e pesquisa sobre temas relacionados às questões de educação, direitos humanos, currículos, gênero, sexualidade e movimentos sociais. É um prazer estar aqui mais uma tarde com vocês. E agora vamos dar início à nossa palestra. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, e a cada pessoa, como se identifica, como se vê, como se percebe, né, de ser e estar no mundo, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, inicialmente, ao Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ao professor Rony, né, pelo convite. A gente já teve uma parceria em 2 anos no Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, Campus Pesqueira. O professor Rony sempre sensível e atento às questões de educação inclusiva e diversidade, e aí a gente propôs para hoje uma conversa, né, um diálogo, uma perspectiva bem horizontal mesmo com vocês, para a gente ir discutindo um pouquinho sobre a perspectiva da educação, da questão de gênero, da questão de escola e da questão desses corpos que transitam pelo espaço da escola. Então, essa é a proposta para a gente iniciar a nossa conversa e nesse outro bate-papo de hoje. Inicialmente, a gente gostaria de falar sobre a questão de gênero e de sexualidade. Quando a gente aborda a questão para a escola, efetivamente, a gente está dizendo justamente dessa questão dessa premissa realmente do trabalho, né, do professor e da professora, da escola, como um todo, de acolher essa demanda de trabalho, para que possa emancipar uma educação mais libertadora, libertária, igualitária, menos injusta, né, e que possa ser um chão de alicerce para a formação intelectual e humana para todos e todas que ali transitam, que ali perpassam, reconhecendo a escola e reconhecendo a educação como direito de todos e todas. Então, inicialmente, a gente tem aí o nosso tema, eu vou acompanhar aqui também para a outra tela ficar maior para mim, gênero e sexualidade na escola, né, experiência, resistência e transemancipação dos corpos. E aí a gente vai discutir inicialmente, pode passar, por favor, a gente vai discutindo aí a questão de 3 categorias básicas. A gente tem a categoria de gênero, a categoria, né, corpo, e a categoria que Foucault vai chamar, né, de pedagogização do sexo. E aí a gente vai compreendendo e vai entendendo que o gênero ele é uma construção histórica, né, milenarmente a gente tem uma questão, né, de século, né, secular, da questão de como foi se configurando a ideia e a compreensão, né, de gênero, numa perspectiva, e essa perspectiva também é social. Então, histórico e social, uma construção de gênero que foi limitada numa perspectiva do masculino e feminino, de homem e de mulher. E aí, nessa questão de ser homem e de ser mulher, a gente vai percebendo que essa construção histórica ela foi usando alguns critérios. Que critérios foram esses para determinar o que era ser um homem e o que era ser uma mulher na sociedade em determinado tempo histórico? A premissa era que tivesse, né, o requisito era a genitália. Se teria um pênis, era homem. Se teria uma vagina, era mulher. E assim, sexo masculino, sexo feminino. E assim deveria ser, né, por todos os séculos, enfim. Essa era uma proposta dessa construção histórica que foi alocando o gênero unicamente a essa perspectiva.
E aí a gente vai percebendo, vai discutir um pouquinho também, como essa perspectiva de gênero, ela vai sendo construída, ela vai sendo reproduzida, ela vai sendo ganhando capilaridade no espaço, né, sociopolítico nas sociedades, né, como um todo, por todos os continentes, por Europa, América Latina como um todo, enfim. Como isso vai ganhando peculiaridade, essa perspectiva, e como isso, numa perspectiva sociopolítica, e como isso chega à educação escolarizada. O processo de educação, né, escolarizada, aquela escola enquanto instituição, enquanto processo pelo qual o sujeito vai a um determinado local para aprender, ou para apreender um determinado conhecimento, determinado conteúdo, esse processo de gênero ele vai esbarrar numa perspectiva de corpo. Então, esse corpo ele volta para essa perspectiva sociopolítica, também dentro do espaço da escola. E aí, essa escola ela vai formar corpos que vão migrar logo após para a sociedade. E essa sociedade, ela é uma sociedade que está forjada, né, na perspectiva da cisgeneridade, uma perspectiva cisgênera, que aí quando Foucault vai chamar de pedagogização do sexo, esse controle, essa organização, essa perspectiva justamente de entender e de compreender os corpos numa perspectiva do controle, numa perspectiva da vigilância, numa perspectiva da escola enquanto que vai enquadrar, né? Ela vai ter a função de enquadramento desses corpos e desse gênero, né? Pode passar aí, por favor. E aí é importante a gente compreender, né, de qual corpo nós estamos falando. Quando a gente fala de corpo, que corpo é esse que a gente está falando que chega ao espaço da escola? Né? A gente compreendeu um pouquinho agora a questão do gênero e que ele passa pela questão histórica e social, vai pela questão sociopolítica, chega na instituição, na educação escolarizada. Esse corpo, ele antes de qualquer coisa, ele é linguagem. E por que ele é linguagem? Porque o corpo, como a professora Guacira Lopes Louro, que eu já deixo já uma dica, né, a leitura do Corpo Educado, da professora Guacira Lopes Louro, para os estudantes de educação, é importante essa leitura, é uma leitura essencial para a formação do professor e da professora, nessa perspectiva de gênero e de sexualidade, o Corpo Educado da Guacira Lopes Louro. E aí ela vai dizer o seguinte para a gente, que o corpo não é só o que se apresenta, mas também o que é dito e o que não é dito sobre o corpo. Então, se é dito e não é dito, há uma comunicação. Se há uma comunicação, obviamente a gente vai perceber que esse corpo ele tem uma perspectiva da linguagem. A linguagem justamente da questão dessa emancipação da comunicação, né? O que é dito sobre aquele corpo, ou seja, e o que é dito sobre aquele corpo vai dizer e vai determinar se aquele corpo deve ou não permanecer naquele espaço, deve ou não estar ou ocupar aquele lugar, né? Deve ou não transitar naquele espaço. Então, a escola vai reproduzir essa função do que é dito sobre esse corpo e como é dito sobre esse corpo. Esse corpo também ele é fruto de uma produção, né? Como a gente já falou agora há pouco, tanto histórica quanto social e como sociopolítica, mas é uma produção também construída também na e pela escola, né? A escola também acabou abarcando essa função de tendo esse controle, essa perspectiva de produzindo essa perspectiva de gênero e essa perspectiva de corpo, esses únicos corpos possíveis de existirem, né? Corpos que são possíveis de existir, corpo que é passível de existência. A escola vai dar essa contribuição para essa produção desse corpo. Que corpo pode existir? Que corpo deve existir? Uma outra perspectiva é a perspectiva do tempo e do lugar. Quando a gente está falando de tempo e de lugar, a gente está situando justamente que esse corpo, ele vai, a perspectiva e o conceito de corpo, ele vai mudar de tempo e de lugar, dependendo da cultura, mas que vai estar sempre alijando esse corpo, vai estar sempre colocando esse corpo numa perspectiva, né, do binarismo. E essa perspectiva do binarismo, ela vai estar sempre dizendo, né, quem pode e quem não pode, né, ocupar determinados espaços. Que corpo é este, que corpo é aquele? Que condições são dadas para determinados corpos, por exemplo, o corpo feminino, o corpo masculino, né,
historicamente, nós percebemos e compreendemos a grande quantidade de situações em que o corpo ele vai se apresentando, ele vai sendo colocado em determinados lugares como uma condição de própria e específica do seu gênero, seja masculino ou seja feminino. Por exemplo, a questão da mulher, o grupo de mulheres, né, ou as mulheres, a partir do feminismo, por mais que tenham lutado e lutem, ainda são poucas conquistas, né? Todas as conquistas são muito válidas, mas ainda a gente espera que tivesse uma maior possibilidade de ocupar os espaços, mas as mulheres estão aí resistindo e ocupando espaços, como na política, no mercado de trabalho, enfim, e não é fácil para o corpo feminino. E por que não é fácil? Porque as mulheres carregam, historicamente, toda uma carga do que do que pode e do que não pode para o corpo feminino. E esse corpo feminino, ele vem, né, trazendo esta carga de preconceitos, de seu corpo ser subjugado, de seu corpo ser discriminado, por N fatores sociais e culturais. E a escola tem uma função básica nesse sentido, que é a uniformização desses corpos. Então, esses corpos eles vão passar pela linguagem, pela comunicação, esse corpo ele vai passar pela produção da escola, e esse corpo vai passar pelo tempo do lugar, do território desse corpo, onde quer que ele esteja, e vai passar por um processo de uniformização. Então, a escola vai transformar corpos uniformes, né? Corpos únicos, o corpo homem, o corpo mulher, o corpo masculino, o corpo feminino. E aí vai alijar para a sociedade todo esse corpo, sem considerar as subjetividades, sem considerar essas outras perspectivas subjetivas dos sujeitos enquanto pessoa humana, enquanto pessoa que está ali presente, enquanto pessoa que está ali com suas peculiaridades e especificidades humanas. Pode passar aí, por favor. E aí, fazendo um apanhado do que a gente discutiu, né, nessa introdução agora, gênero e corpo, a gente precisa pensar o conceito de gênero para além do campo do binarismo social. Ora, se até então, como eu falei, historicamente, socialmente, né, e politicamente, o gênero sempre foi colocado numa questão do binarismo, ou se é masculino ou se é feminino, e isso significa dizer se é homem ou se é mulher, então a gente precisa, a escola, os educadores, a educadora, necessita, antes de qualquer discussão em sala de aula, antes de qualquer discussão para a escola e com a escola, né, é importante que se diga isso, para a escola, e principalmente com a escola, com aqueles e aquelas que fazem a escola, com aqueles e aquelas trabalhadores e trabalhadoras que estão no chão da escola, é importante que seja uma discussão, né, horizontal, para que a gente possa ter uma efetividade de um projeto, de uma política pública, ou até mesmo de um projeto político-pedagógico mais emancipado, ou emancipador. Romper, ter a ideia realmente que é preciso romper com essa ideia do binarismo social. Né? Compreender que existem outras existências, ou existências outras, né? Essas existências que vão sendo construídas, que vão sendo identificadas, não mais pela categoria simplesmente de homem e de mulher, né? De masculino ou de feminino. E um desafio é o de reconhecer as múltiplas possibilidades de identidade. Esse, para a gente que trabalha com a formação de professores e de professoras nas redes municipais e estaduais, um dos grandes desafios é o professor e a professora compreender que existe uma possibilidade de diversidade e também de múltiplas identidades, né? Sejam elas de gênero, de corpo e de sexualidade. Por quê? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós, enquanto professores, estamos muito forjados na nossa construção sócio-histórica, seja ela religiosa, seja ela intelectual, seja ela de formação humana, e a gente acaba reproduzindo e acabamos levando, né, isso para o campo, para o chão da escola, e acabamos não reconhecendo outras identidades desses outros sujeitos que aí estão no espaço da escola. E a materialidade dos corpos vão sendo, né, tecidas sociopolítica e culturalmente. Ou seja, esse corpo ele precisa se materializar enquanto sujeito, enquanto pessoa. E quando esse corpo ele não consegue, ele não adquire, ele não se percebe, ou ele não encontra
um chão fértil para que ele possa crescer, se desenvolver e se materializar tal como ele é, tal como se identifica, esse corpo acaba sendo alijado do espaço da escola, porque ele não corresponde a um gênero, a um corpo padronizado, a um corpo da uniformização que a escola traz para a gente, né, historicamente, como o único corpo possível de estar ali e de ocupar esse espaço. E aí, a Joan Scott, né, ela vai dizer para a gente o seguinte: por gênero, eu me refiro ao discurso sobre a diferença dos sexos. Ele não remete apenas à ideia, mas também a instituições, a estruturas, a práticas cotidianas e rituais, ou seja, a tudo aquilo que constitui as relações sociais. Então, gênero não é somente masculino e feminino, gênero não é somente a questão de ser homem ou de ser mulher. E desde a década de 80, né, a Scott já promove esse debate, já promove essa discussão para a gente ir percebendo ou percebendo-se como outras conjunturas vão sendo forjadas na sociedade, como outras conjunturas elas vão sendo construídas, desconstruídas e reconstruídas para poder, assim, ter uma existência possível. E quando eu estou falando aqui da escola, eu gostaria que a gente percebesse que eu não estou fazendo apenas um discurso unicamente da pedagogia do sofrimento, unicamente pontuando a escola como único campo, espaço para vivência e materialidade da pedagogia do sofrimento. Logo após, a gente vai discutir um pouquinho que existem outras experiências possíveis, necessárias e importantes também de pedagogias da emancipação, né? De pedagogias da escola da diferença, de pedagogias que reconhecem, de autores que vão trazer outra perspectiva de escola. Por gentileza, pode passar. Sexualidade, numa perspectiva contemporânea, gênero e sexualidade, né, são questões que estão interligadas às proposituras sociais patriarcais de pensar a sexualidade humana na perspectiva do assujeitamento dos corpos, das vivências e das existências possíveis socialmente e culturalmente reproduzidas por diferentes esferas da sociedade. Ou seja, para a gente pensar na questão gênero, corpo e sexualidade, é importante que a gente compreenda que hoje a gente não tem mais uma perspectiva, né, única de dizer o seguinte, que parte da premissa de que ou se é heterossexual ou que todo mundo deveria ser heterossexual. Não, hoje a gente compreende que existe, né, em várias sociedades uma aceitação e até mesmo uma discussão mais aprofundada e até mesmo de respeito, né, às pessoas que se mantêm ou que têm relacionamentos homoafetivos, homossexual, ou a sua experiência homossexual. Porém, volta para a questão do enquadramento. Por que esse enquadramento? Porque as pessoas vão dizer o seguinte: com certeza todo mundo já deve ter escutado, ou pelo menos já ouviu falar desses termos que a gente escuta nas escolas. Olha, você pode até ter um jeito ser gay, você pode até ser lésbica, mas não precisa ser tão masculina, não precisa ser tão afeminado, né? Então, vai voltar com esse menino, com esse adolescente, com esse jovem, com essa pessoa, né, que tem esse corpo com sua objetividade para o enquadramento. Olha, você vai dizer assim, eu até aceito, eu tenho até aquela velha coisa, né? Eu tenho até amigos que são essas frases LGBTfóbicas, mas por que essa feminilidade? Por que essa masculinidade está presente nesse corpo? É preciso reeducar. Então, por isso que diz o seguinte: senta direito, menino, né? Baixa as pernas, fecha as pernas, menina, não é assim como você senta. São termos LGBTfóbicos que vão reforçando, que vão alicerçando e forjando esse fosso, né, dessa desigualdade de gênero. Então, é preciso desconstruir e não voltar com esse corpo para o campo, né, justamente do enquadramento. Ou a gente reconhece a identidade, ou a gente percebe a identidade e valoriza a identidade do sujeito como pessoa humana, ou a gente não dá para fazer pela metade. Aceita a condição, mas é preciso reenquadrar esse corpo mais uma vez, né? É como a questão, por exemplo, do nome social de pessoas travestis e transexuais, pessoas transgêneras, que fazem uso do nome social. Uma das pesquisadoras, que inclusive é daí do Rio Grande do Norte, da universidade, a professora Berenice Bento, né, e um texto muito, muito crítico que ela faz, que é nome social, né,
Gambiarra Legal, vai fazer uma crítica, justamente, vai falar disso, né? Essa conquista do nome social de pessoas trans, na escola, ele vai alicerçar, por um momento, aquele espaço do nome social, no espaço da escola, e porque Berenice Bento vai chamar, a professora vai chamar isso de gambiarra? Porque ela vai nominar isso como gambiarra legal? Porque é um momento, é só para ir para o espaço da escola. E depois da escola, o que fazer com esse nome social? Né? Já que quando vai entregar um currículo numa loja, no mercado de trabalho, esse nome social já não é reconhecido ou não se apresenta como deveria se apresentar, né, como a gente percebe, ou como o sujeito se percebe, se entende, se compreende no mundo. Ok? Pode passar aí, por favor. E aí, quando a gente está justamente se aprofundando nas questões de sexualidade, é importante que a gente aponte 3 categorias, e aí eu vou beber da fonte do filósofo Michel Foucault, justamente para nos ajudar a compreender a perspectiva da sexualidade, trazendo, né, fazendo esse link com a educação. Primeiro, que a sexualidade ela vai passar por um processo dos dispositivos repressores. Esses dispositivos, eles vão ter a função, né, justamente de reprimir toda e qualquer manifestação de sexualidade dita desviante, né? A questão do transviado, a questão daquele que transgride a norma, transgride aquele padrão de corpo e aquele padrão de gênero. Ou seja, há um aparato, há toda uma conjuntura sociopolítica também voltada dentro do arcabouço da escola para controlar, para vigiar, para mudar e para enquadrar esses corpos. Esses são os dispositivos. Existem vários instrumentos de dispositivos, né? Seja ele de repressão verbal, seja ele do uso do acesso aos espaços, como biblioteca, como banheiro, como a vestimenta, a indumentária, os trabalhos em grupos em sala de aula, a apresentação, a peça de teatro. Existem sérios dispositivos e vários dispositivos que vão promover essa perspectiva da sexualidade repressora mesmo, de reprimir nessa manifestação dessa sexualidade dentro do espaço da escola. E essa repressão ela passa por um processo de enquadramento, né? Esse corpo precisa ser enquadrado. É o que a filósofa Judith Butler vai chamar de enquadramento de vidas possíveis de ser vividas. Ou seja, esse corpo necessita ser enquadrado para que ele possa ter o direito de viver, ter o direito de existir. Percebam, vejam quão agressivo é. É preciso enquadrar este corpo em uma perspectiva em que seja possível de sobrevivência. Porque se ele não se enquadrar, esse corpo tem que ser alijado da sociedade. Ele tem que ser jogado fora. Ele não serve. É aquele corpo abjeto. Então, a escola, muitas vezes, acaba reproduzindo, né, disso também, desse discurso. Reproduzindo esse discurso e dizendo disso. Reproduzindo essa perspectiva do dispositivo, do enquadramento, a partir de que lógica? Com que instrumento ela usa? Qual é o instrumento mais forte que as instituições vão se utilizar para poder se apresentarem de tal maneira? O instrumento do poder. Mas Michel Foucault, né, no seu livro Microfísica do Poder, vai nos trazer uma perspectiva bem interessante com relação ao poder. Se nós estamos falando que a escola exerce o poder enquanto instituição legal, uma outra perspectiva é compreender também que ele vai nos dizer o seguinte: onde há resistência, há poder, e onde há poder, há resistência. Ou seja, a todo momento, o poder e a resistência, um vai estar tensionando o outro. Ou seja, um vai estar medindo forças com o outro. Ok? Ora, um recua um pouco mais, ora o outro avança, mas sempre vai ter essa dualidade de forças, resistência e poder. E para que exista poder, é necessário que exista resistência. E para existir resistência, é necessário que exista o poder. Então, partindo dessa premissa, eu coloquei esse esquema aí para a gente compreender um pouquinho melhor essa perspectiva da sexualidade que tantos dispositivos, né, repressores querem enquadrar a partir do poder. Querem enquadrar esses corpos na perspectiva do masculino e do feminino. Então, esse corpo ele tem que ser alocado a uma perspectiva masculina e a uma perspectiva feminina.
Voltamos àquela mesma questão do início da nossa fala, que é a questão do binarismo. Tá? E aí, quando esse binarismo chega na contemporaneidade, ele só não vai mais reconhecer os corpos enquanto homem e mulher, a parte da premissa do masculino e feminino, mas também da sexualidade enquanto heterossexual e homossexual. E aí, né, da heterossexualidade e da homossexualidade. Mas a gente pergunta, e fica só nessas duas perspectivas? Só essas duas perspectivas de binarismo? Ou você é heterossexual, ou você é homossexual? Não existe outra perspectiva? Não existe uma outra possibilidade que esse sujeito, que essa pessoa humana se apresente na sociedade? E aí a gente vai colocar que existem as múltiplas identidades. As identidades, elas podem ser héteros, né? Elas podem ser lésbicas, elas podem ser bi, elas podem ser transgênero, elas podem ser clodex, elas podem ser travesti, elas podem ser, enfim, inúmeras, né? Se a gente analisar, por exemplo, a sigla LGBT, historicamente, politicamente, existem várias nomenclaturas. LGBT, LGBTQ, LGBTQI+, e por aí vai. Por quê? Porque são sempre uma manifestação política de emancipação desse sujeito, dessas pessoas que estão ali na luta. A letra significa mais uma pauta, mais uma discussão, mais um empoderamento, mais uma conquista, mais um enfrentamento. Por isso que as letras, isso não vem ao caso se vai mudar, tem alguns alunos que dizem assim, professor, mas por que aumentou uma letra? Por que tem um símbolo mais? Isso é importante, porém a gente não vai se deter a essa conjuntura em formação da sigla especificamente, porque o que a gente vai deter é a emancipação do sujeito. Né? É a emancipação do sujeito através das suas múltiplas identidades. E essas identidades são, é preciso reconhecê-las como plurais, elas passam pela transgeneridade, né? Ou seja, é um gênero que é transgênero, que ele perpassa as multiplicidades de gênero masculino e feminino, e que vai chegar a uma perspectiva, né, norte-americana, dos estudos norte-americanos, que é a existência queer, que é a das diferenças. Ou seja, a escola passa também a ser um campo de estudo a partir dessa perspectiva teórica de análise sociológica, que é a dos estudos da teoria queer. E a teoria queer, ela vai nos dizer que é importante perceber que há uma sexualidade, há uma diversidade, há uma diferença presente na sociedade que também chega no espaço da escola. E é importantíssimo que essa discussão ela chegue na formação, ela esteja alicerçada na formação do professor, da professora, nos cursos de formação, de licenciatura, seja nas universidades, das universidades privadas também, né, como um todo, na formação mesmo desse professor e dessa professora, para que ele possa compreender que o público que ele vai lidar, que ele vai receber, seja na educação básica, seja no ensino superior, seja especificamente no ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, né, no ensino médio, a gente vai estar sempre recebendo, né, esse público, essas pessoas, porque a educação é um direito. E quando a escola não permite, quando a escola não possibilita, quando a escola nega ou renega o direito a uma educação, né, ou uma formação continuada que priorize, né, que alicerce e que dê condições para uma educação efetivamente, né, continuada, que priorize a questão de gênero, a escola está colocando os dispositivos de enquadramento, né, e de poder de renegar a diversidade e de renegar uma existência queer possível dentro do espaço da escola. Por isso é importante essa formação continuada, partindo das gerências de educação, dos estados, dos municípios, né, para que a gente possa ampliar o debate, ampliar a discussão, para que a gente possa romper, né, com essas desigualdades e com essa perspectiva binária, justamente da educação não sexista, né, antirracista, não homofóbica, mas para uma educação que emancipe, para uma educação que liberte todos e todas numa perspectiva queer. Por gentileza, pode passar. E aí, falando do chão, né, do espaço da escola, a gente tem aí a escola, desafios e perspectiva. A escola, enquanto instituição, ela promove um processo de educação institucionalizada, que requer políticas públicas.
E para isso, a gente traz aí uma citação do professor Cristiano Brasil, que ele vai nos dizer o seguinte: uma escola não é formada por paredes, livros e lousas, mas pelos sujeitos que a compõem, como os profissionais da educação. Ou seja, ele está nos dizendo justamente, esse é um texto que ele vai abordar com maior profundidade na dissertação de mestrado dele, justamente quando ele vai dizer o seguinte: olha, existem os recursos materiais e os recursos humanos. Os recursos materiais, eles podem até faltar, e faz muita falta para a escola, para o andamento administrativo e pedagógico até mesmo da escola. Mas é importante que a escola compreenda que o seu bem maior são, né, a questão humana, é o que perpassa, é os sujeitos que compõem aquele espaço, são os profissionais que ali estão, são essas pessoas que têm suas peculiaridades, especificidades, subjetividades. Essas pessoas são o bem maior que a escola detém, né? E ele vai dizer o seguinte: professores e professoras agora lidam com os mais variados grupos sociais em seu espaço de trabalho. Acumulam a função de educadores, transmissores de conhecimento, agentes sociais e mediadores de conflito. Percebam que a gente percebe aí uma discussão, né, de gênero e de sexualidade. Nós estamos abordando a questão da formação, da importância da formação dos profissionais de educação para compreender que a escola é feita, ela é constituída de todos aqueles e aquelas sujeitos que estão dentro daquele espaço da escola. E esse espaço da escola vai dizer, né, vai legitimar esses corpos, essa questão de gênero, muito além do binarismo. E aí a importância disso, porque o professor fica também como mediador, né, desses conflitos, porque o conflito vai aparecer. O conflito vai estar sempre ali latente, entre estudante com outros estudantes, entre os estudantes LGBTs, com os estudantes com a pauta realmente da discussão etnonormativa, né, do comportamento, dos trejeitos, né, da performance, né, dos estudantes LGBTs do espaço da escola, de uma perspectiva mais transgênera mesmo dentro do espaço da escola, através do teatro, da formação, dos espaços que eles ocupam, na dança, né, da parte recreativa. Isso vai gerar um conflito inicialmente, e até mesmo a questão do uso do banheiro, por exemplo. Há toda uma questão a nível nacional, inclusive gerou um debate recentemente, né, se a escola era interessante se colocar um terceiro banheiro, né? Ora, não existe um terceiro sexo para a gente colocar um terceiro banheiro. E qual a polêmica em torno dessa questão? O que implica essa questão do terceiro banheiro? Não há necessidade, não há um processo de educação quando a gente coloca um terceiro banheiro. É importante que a gente tenha um banheiro masculino e feminino, mas que as pessoas profissionais, né, e os estudantes sejam educados e educadas, as pessoas sejam educadas e educadas, para que entender que os sujeitos vão adentrar esses espaços de acordo com as suas subjetividades, como se entende, como se compreende e como se percebe. É uma polêmica, é uma discussão, é uma questão bem interessante também para a formação do professor ter essa sensibilidade, essa questão, né, em pauta nas suas discussões, do seu olhar voltado para a questão de escola, educação, instituição e mediação de conflitos no espaço da escola. O professor precisa ter essa perspectiva dessa formação humana. A escola precisa promover esse debate contínuo, uma formação continuada, na formação do professor. O professor tem que ter essa formação e esse olhar debruçado para essa perspectiva, para que a gente, mais uma vez eu volto a dizer, para a gente não repetir uma perspectiva de uma pedagogia do sofrimento. Por exemplo, quando muitas vezes eu escuto algumas colegas, professores e professoras, na gerência de educação, dizer o seguinte: na minha escola tinha tantos meninos e meninas LGBTs, mas eles foram evadidos, eles saíram da escola, desistiram. E eu sempre fico me perguntando, é algo que me inquieta bastante, eu me pergunto, de que sentido essa pessoa está falando? Essa frase da professora me remota a que questão de evasão a gente pode pontuar aí. É de fato uma evasão escolar? Né? Esse aluno LGBT, esse aluno travesti transexual, né? Essa aluna travesti transexual, ela saiu da escola, ela desistiu de estudar, ou muitas vezes
o aparato, né, institucional da escola não acabou por meio de uma transfobia institucionalizada dentro do espaço da escola, acabou expulsando através dos elementos e dos dispositivos, né, repressores, dos dispositivos de enquadramento, né, e de alijamento desse corpo, do reconhecimento desse corpo, e essas pessoas acabaram sendo expulsas e expulsos do espaço da escola. Então, eu sempre me pergunto muito, será que essa pessoa, será que esse estudante, ele e elas, foram desistentes, eles desistiram da escola, ou eles foram expulsos pela escola, ou eles perceberam ou compreenderam que aquele espaço era um espaço muito cruel. Por exemplo, uma sugestão que eu promovo aqui de leitura é o Rogério Diniz Junqueira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, psicólogo. Ele vai nos dizer o seguinte, ele vai trazer uma perspectiva justamente da visão de travestis e transexuais que estão na escola estudando, e como essas pessoas vão trazer essa perspectiva do que eu estou dizendo para vocês, né, do que a gente está discutindo aqui, que é da pedagogia do sofrimento. Como muitas escolas, elas reproduzem a perspectiva da pedagogia do sofrimento, né? Essa pedagogia do não reconhecimento de pertença. Por exemplo, eu já escutei de gestores, por exemplo, em formação e de gestoras, dizer o seguinte, que já chegaram a dizer para uma aluna travesti, para uma aluna transexual, olha, aqui não é lugar para você, aqui não é o seu lugar, essa escola não serve para você. Então, se aquela escola não serve, por que aquela escola não serve? Se é uma rede estadual, uma rede municipal, se aquela escola não serve, qual outra escola da rede vai servir? Né? Qual outra escola vai ser possível que o meu corpo esteja ali presente, que eu possa estudar, que eu possa ter o direito à educação? E quem é que está dizendo que não serve? Né? Por que não serve? Então, é importante que a gente perceba, é importante que a gente faça essa reflexão e que a gente também passe a questionar e passe também a perguntar, e se perguntar por que essa perspectiva, né, desse corpo que é colocado como não pertencente àquele espaço. Por gentileza, pode passar. E aí a gente vai trazer justamente o Junqueira agora, então ele vai dizer o seguinte, a escola configura-se um lugar de opressão, discriminação e preconceitos, no qual e em torno do qual existe um preocupante quadro de violência a que estão submetidos milhões de jovens e adultos LGBTs. Vejam só essa perspectiva da pedagogia do sofrimento. Vejam como o Junqueira, através das suas pesquisas, ele vai trazer essa perspectiva justamente do sofrimento que esse corpo tem dentro do espaço dessa escola. Vejam como ele coloca, né? Opressão, discriminação, preconceito e até mesmo a violência. As múltiplas formas de violências, física, verbal, psicológica, né? Emocional, toda que há dentro ali no espaço da escola, sejam entre os estudantes com aquele estudante, com aquela estudante, entre os funcionários da escola, entre professor e estudante. Por exemplo, quando uma aluna travesti, uma aluna transexual, uma estudante transgênera, ela diz, olha, meu nome social, eu tenho um nome social, meu nome social é fulano e tal, me chama por esse nome. E um professor, por exemplo, se recusa a fazer a chamada, chamar esse aluno ou essa aluna por nome social. Isto é uma violência sem precedentes. Isso é uma violência tremenda, porque está colocando, né, está dizendo de quê? Dizendo que, olha, eu não reconheço teu corpo, eu não reconheço tua idade, eu não te reconheço assim, e eu vou seguir o meu interesse, como eu te vejo, como eu estou te olhando, como a parte da minha perspectiva. A parte da minha perspectiva, eu vou elencar o espaço que tu deve ou não. Então, se eu não me reconheço, o que é que diz da identidade da pessoa? Um dos elementos primários da identidade do sujeito é o seu próprio nome. É você ter a dignidade, isso faz parte da dignidade da pessoa humana, ser reconhecido pelo seu nome. Né? Ninguém vai ser chamado de coisa, de objeto. Eu tenho que ser reconhecido pelo meu nome. Eu tenho que chamar outra pessoa pelo nome dela. E quem vai dizer esse nome não sou eu, é a outra pessoa. É ela que vai dizer como ela se sente bem, como ela se sente à vontade, como ela se identifica e como ela deseja. E aí ele vai dizer o seguinte, né, de muitas maneiras distintas, situações delicadas, vulneradoras,
de internalização da homofobia, negação da autoculpabilização, autoaversão, isso se faz com a participação ou a omissão da família, da comunidade escolar, da sociedade e do Estado. Vejam que aí ele já traz para o debate, né, e eu trouxe essa citação especificamente para a gente discutir um pouquinho, e a gente refletir um pouco disso, essa omissão, ele vai citar que essa primeira omissão é parte de um elemento de um aparato da sociedade que chama a instituição família. Ela é a primeira a ser omissa a essa violência, ao não reconhecimento das múltiplas identidades e da possibilidade de diversidade. Então, essa instituição ela é a primeira, né, a ser omissa, na maioria dos casos, com esse estudante. Depois a gente tem a comunidade escolar, né, que é todo aquele e aquela que fazem parte da escola, da sociedade e do próprio Estado, quando não cria políticas públicas, né, que emancipe, que reconheça, que assegure, né, o direito à educação para todos e todas as pessoas, sobretudo para as pessoas transgêneras no espaço da escola. Então, nessa perspectiva que o Junqueira apresenta para a gente, nessa perspectiva de gênero e sexualidade, a partir dos dispositivos de sexualidade, a partir dos dispositivos repressores, é que a gente vai chamar de pedagogia do sofrimento. Porém, essa pedagogia do sofrimento, ela vai trazer um aparato muito nocivo para a saúde, né, das pessoas LGBTs como um todo. A pedagogia do sofrimento, ela vai trazer um aparato nocivo, um aparato perigoso, um aparato, muitas vezes, da negação, né, da subjugação e, justamente, de alijar, de jogar esse corpo para fora desse espaço da escola, quando esse corpo não é passível de ser vivível no espaço da escola, sobrando para essa pessoa justamente o espaço da vulnerabilidade, o espaço da não formação. Se eu não tenho uma formação educacional, consequentemente terei menos possibilidade de adentrar o espaço do mercado de trabalho formal, porque eu não tive uma formação adequada, porque no meu direito foi negado já inicialmente na minha formação humana enquanto pessoa, a partir de enquanto instituição escolar. Por gentileza, pode passar. Por favor, pode passar o slide. A escola, por sua vez, ela valoriza e reproduz como sendo o único modelo possível de existência humana, dificultando, assim, o acesso à permanência de pessoas LGBTs, sobretudo as pessoas transgêneras, no espaço da escola, bem como o sentimento de pertencimento pelo espaço e até mesmo pelo grupo que ali transita, configurando muitas vezes a escola como não lugar para os corpos transgressores da cisnormatividade. Vejam, né, a gente está dizendo que a escola, muitas vezes, não é todas as escolas agem assim. Daqui a pouco a gente vai ver uma outra perspectiva de escola, mas é que, em sua maioria, quando a escola ela reproduz esse discurso heteronormativo, ela está dizendo que essa escola, esse espaço, essa instituição, ela não é o lugar para os corpos transgressores. E que é o corpo transgressor? Corpo que fuja ao binarismo de gênero. Ele é alocado, ele não pode estar ali, ou ele não serve. E aí o que Judith Butler vai chamar que não servem, que devem ser jogados, que não podem estar ali, que devem estar na rua, que devem estar à margem da vulnerabilidade. Porém, esse corpo abjeto, ele vai resistir no espaço da escola. Nem todo corpo abjeto, nem todos os corpos abjetos, eles vão simplesmente receber essas normativas, receber a força, né, desse enquadramento, e ele vai ser passível, ele vai resistir. E aí, por isso que a gente colocou, ele vai tensionar o tempo inteiro com esse enquadramento do corpo. O corpo abjeto vai estar tensionando, vai estar duelando constantemente com o não enquadramento do seu corpo. Né? Então, a gente deve muito a essas questões, a universidade, a formação, a mídia, as discussões que foram trazendo para uma perspectiva
mais formal mesmo, né, de educação que dessem condições de acesso e permanência das pessoas LGBTs no espaço da escola, para uma educação não homofóbica, né. Recentemente, nos últimos 5, 6 anos, a gente viu eclodir aqui no Brasil uma cruzada realmente, né, a gente pode até chamar assim, uma cruzada de caçada às bruxas. A gente está chamando isso da falácia. Por que eu chamo de falácia? Porque o neoconservadorismo criou uma ideia, né, absurda que eles chamaram de ideologia de gênero, né, que a escola, essa perspectiva da ideologia de gênero, né, queria, ou que almeja incultar na criança, formar crianças LGBTs, para fazer com que o menino seja, que o menino escolha quando crescer, ser gay, ser lésbica, como se fosse uma escolha. Então, é uma falácia de gênero, e a gente percebeu isso recentemente nas eleições, né, que isso virou pauta, né, política, isso virou pauta também para a questão de formação, isso chegou nas casas, essa questão da ideologia de gênero, essa falácia, chegou nas casas, chegou na discussão e nas propostas dos planos municipais de educação, para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, o Plano Municipal de Educação, ele vai dizer justamente dessa questão que é de assegurar o respeito à educação antirracista, à educação não homofóbica, à diversidade de gênero, orientação sexual, o respeito à diferença. Porém, o neoconservadorismo pegou essa perspectiva, transformou em uma outra perspectiva para que pudesse efetivamente, né, levar isso para uma pauta política e colocar a sociedade contra essa perspectiva. Eu não sei como se deu, mas acredito que não foi diferente no estado do Rio Grande do Norte, como aqui no estado de Pernambuco. Aqui no estado de Pernambuco foi realmente um dia de duelo, né, nas câmaras municipais, quando ia ter a votação do Plano Municipal de Educação. Aqui no município de Caruaru, por exemplo, eu lembro perfeitamente que a gente foi para participar dessa discussão de aprovar o plano de sexualidade e respeito às diferenças dentro do espaço da escola. E nesse dia parecia uma cena de guerra, dentro e fora da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque um grupo, né, religioso, conservador, né, com cartazes, acusando nós, enquanto professores e professoras, né, de doutrinação, que querem doutrinar as crianças, que querem transformar as crianças em gays, em lésbicas, em travestis, uma coisa absurda. Então, a gente percebe que essa discussão, ela veio à pauta, ela foi muito forte, essa discussão, a nível nacional, a nível municipal, a nível estadual, dentro dessa perspectiva da educação. E aí o projeto Escola Sem Partido dizia disso, né, dessa fiscalização, dessa doutrinação do professor, né, desse professor que tinha essa perspectiva, segundo eles, de doutrinar os alunos. E aí a gente vai entender que educação, gênero e sexualidade não é ideologia de gênero. Educação, gênero e sexualidade está dizendo de formação humana, está falando de respeito à diversidade, de reconhecimento desse corpo e das subjetividades que existem e que são possíveis e devem sim existir no espaço da escola e que é necessário serem valorizadas, respeitadas e, consequentemente, né, ouvidas a partir do lugar de fala desses sujeitos, dessas pessoas. Por gentileza, pode passar. É reconhecida, né, a popularidade que goza a tese segundo o qual o currículo normatizador e disciplinador de nascimento e por decreto não pode ser outra coisa que não um campo perverso em que o outro é sempre representado ou construído de acordo com os interesses sólidos de discursos normativos. Então, o Tiago Ranieri, e é uma sugestão que eu passo para vocês, é uma sugestão de leitura, o Tiago Ranieri também é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele faz uma perspectiva bem interessante de uma outra concepção de escola, aquela escola que não promove a pedagogia do sofrimento, que não promove um currículo engessado, um currículo que não seja voltado unicamente e exclusivamente para a negação das subjetividades, né? E o Tiago Ranieri vai trazer
algumas pesquisas que ele fez com alguns estudantes, que vão dizer justamente da escola, né, que eles estudam como o melhor lugar do mundo para eles, né, o lugar onde eles podem ser eles mesmos, ou seja, é uma escola que promove uma visibilidade e uma negação da necropedagogias, né, que é justamente a pedagogia do sofrimento. Necropedagogia, a gente vai trazer da questão da necropolítica do camaronês Anthony Mambembe, que é justamente a questão da morte, né, de matar, de aniquilar, de trazer o outro como inimigo, da política de inimizade. E quem é o inimigo na educação, na perspectiva da necropedagogia? Né? É justamente aquele corpo, aquele gênero, aquela subjetividade que não se enquadra. Ou seja, quem se enquadra é amigo e quem não se enquadra na necropedagogia é inimigo e, portanto, como o Tiago Ranieri vai colocar, esse corpo ele não é visível na sociedade, ele não é visível na escola, ele passa também a sofrer as consequências, né, tanto para a saúde como física, e ele acaba não evadindo-se, mas sendo expulso pelo próprio aparato do processo da escola. Por gentileza, pode passar. E aí a gente traz uma perspectiva bem interessante, né, para a gente pontuar e fechar nessa discussão, a partir de alguns pilares. Né? Quando eu falava de gênero e sexualidade e educação, falávamos sobre um aparato que ganhou todo um campo político, toda uma conjuntura política, sociopolítica no Brasil, mas que também encontrou resistência. Né? A gente tem aí o Supremo, que deu, pelo menos recentemente, a gente até fala assim, né, que enterrou essa discussão de escola sem pacto de uma vez por todas. E aí a gente vai dizer que desse corpo transgressor. E esse corpo transgressor, que é o corpo que está em situação de maior vulnerabilidade no espaço da escola, é justamente o corpo das pessoas transgêneras, que são as pessoas travestis e transexuais. E aí elas passam por 3 categorias. A posição dos corpos, né, como esse corpo se posiciona na sociedade, né, qual é a posição que esse corpo transgressor tem na sociedade, a escola e relação de poder, né, como é que a escola exerce essa relação de poder, né, para impor, para fazer essa perspectiva de invisibilidade ou de possibilitar a visibilidade desses sujeitos, e aí a gente chega à categoria da transemancipação desses sujeitos dentro do espaço da escola. Pode passar, por favor. Inicialmente, a gente começa deixa eu só voltar aqui, pronto. A posição do corpo, né? E esse corpo, ele passa primeiramente com a questão da família. Então, é a posição que esses corpos vão ocupar dentro do seio da primeira instituição, que é a família. Em seguida, como esse corpo se posiciona dentro do espaço da escola e, consequentemente, como esse corpo vai se posicionar, quais performances que esse corpo vai ter dentro da sociedade. Quando eu estou falando de performatividade, estou falando de interpretar, mas sim de performatizar, né, como estratégia de sobrevivência. Estou falando de estratégia de sobrevivência e de resistência. E aí eu trago, pessoal, algumas falas de alguns estudantes, né, travesti transexuais, dos quais foi narrado para mim, entrevistei esses jovens, inclusive os nomes que estão aí são nomes fictícios, não são os nomes dos estudantes, nem das estudantes as quais eu entrevistei, para que a gente pudesse pensar, né, justamente a posição desses corpos. O primeiro estudante, que é o Bruno, que é um jovem, um homem trans, ele vai dizer o seguinte: minha mãe, ela convive comigo, mas vamos dizer que ela aceita, mas não entende. Ela tolera, porque ela é minha mãe, né? Percebam que a posição desse corpo na família não é uma posição, em sua maioria, de aceitação. O primeiro núcleo social, né, sociologicamente falando, o primeiro contato desse grupo social, que esse corpo é rejeitado, ele começa justamente no campo da família. É o primeiro espaço sociopolítico, cultural, que esse corpo é negado. Né? É pela família, como
o Bruno coloca para a gente, olha, a minha mãe, ela convive comigo, ela tolera, e tolerar não é respeitar. É importante que a gente diga isso. Tolerar não é respeitar. Muitas vezes, quando eu pego os projetos político-pedagógicos de algumas escolas, aí tem alguns gestores e equipe pedagógica que colocam assim no PPP. Nossa escola pretende promover a tolerância e o respeito à diferença. Vejam, eu sugeria deixar apenas o respeito à diferença, porque tolerar é uma coisa, respeitar é outra. Né? Se eu te tolero, não significa necessariamente que eu vou te respeitar. Compreende? Então, o corpo dessa família ele é colocado justamente na negação já desses jovens no seio da família. Um outro estudante, né, o mesmo estudante Bruno vai pontuar o seguinte: olha, a primeira palavra que vem à cabeça é frustração. Porque você sendo trans, você vai passar por muitas frustrações, por vários meios sociais, tanto em relacionamento como conviver em sociedade, sabe? Porque é um tabu muito grande ainda. A gente é tratado como indigente, muitas vezes em várias questões. E aí eu deixei em negrito essa questão aí, né? A gente é tratado como indigente, que foi a fala do estudante Bruno, um homem trans, do ensino médio, porque ele está dizendo o seguinte, ele está colocando o corpo dele como um corpo indigente, né? Percebam o conceito de indigência social, o não reconhecimento, a invisibilidade. Vejam que ele já reconhece, ele já percebe, é um estudante que já percebe que diante da sociedade os desafios que ele vai enfrentar e que ele enfrenta já são muitos, porque ele já percebe que para a família, para a escola e para a sociedade, este corpo é colocado como um corpo indigente, aquele corpo que não existe, aquele corpo que é invisível, ou que é silenciado e invisibilizado, né, por essas três instâncias, família, escola e sociedade. Pode passar, por favor. Eu trago aí mais três falas, né, de três estudantes. A primeira é da estudante Alice, pode passar aí, por favor, da estudante Alice, e a Alice, ela é uma estudante também, menina trans, transgênera, né, transexual, e a Alice vai dizer o seguinte: esses dias minha mãe postou umas fotos em família, aniversário e Natal, está a família inteira reunida, e só eu que não estou no meio, entendeu como é? Para minha família, eu não existo. Vejam, é justamente disso que eu estou dizendo, da condição que esse corpo ocupa diante da família. A estudante Alice, né, uma estudante trans, ela vai me dizer, né, na entrevista, olha, para minha família, eu não existo, meu corpo não existe. Há um silenciamento, não se fala sobre mim, eu não existo nas fotos. Né? Foi postada uma foto de família, mas eu não estou lá. E por que eu não estou? Não é porque eu não estava presente, é porque eu não me fazia nem presente e nem de uma outra forma. Eu não existo naquela família. E ela vai continuar. Meu pai desceu para Salgueiro é uma cidade aqui do sertão de Pernambuco, e me trouxe para Caruaru. Chegando aqui, eu passei dos meus 13 até meus 16 anos só apanhando com cabo de vassoura, fio de cabo de aço, taco de sinuca. Agora, cabo de aço que eu falo é de poste mesmo, pois meu pai é eletricista. Apanhei que só para virar homem, porque ele dizia assim, que se eu tivesse de ser mulher, eu tinha nascido, né, com uma buceta no meio das pernas. Percebam a fala dela, percebam a fala dessa estudante, né, Alice, como é forte, como é de uma violência que ela sofreu tremenda. E aí eu estou falando daqueles dispositivos que Foucault vai dizer para a gente, o dispositivo repressores de correção. É um dispositivo que o pai de Alice estabeleceu com perspectiva de correção para essa jovem. Então, eu vou corrigir esse corpo, eu vou reenquadrar esse corpo para esse corpo aprender a ser homem. Ele vai aprender a ser homem dessa maneira, ele vai aprender a ser homem desse jeito. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, meu pai, quando eu comecei logo a transição, eu tinha, né, cabelo pequeno e tal, eu sofri muito. Em outra escola, ele me batia, eu ficava com mancha roxa nos braços e no corpo, e me chamava de gay, eu chorava,
é muito difícil a pessoa passar, que é fácil, pensa que é fácil, mas não é fácil não. É o estudante Mônica, né, que também vai nos relatar o sofrimento que Mônica, né, teve dentro do espaço da família, né, dentro do espaço da escola, né, porque ela não aguentava aquele espaço ali na escola, né, de negação da sua existência. Pode passar aí, por favor. Uma outra categoria que eu trago para a gente discutir é a escola e a relação de poder, né? E essa escola e relação de poder, ela vai dizer justamente disso. Ela vai dizer que há uma negação da matrícula, é a primeira coisa que os estudantes, né, que as estudantes travestis e transexuais enfrentam. A primeira dificuldade é a negação da matrícula. Muitos desses estudantes chegam na escola e aí, quando esse corpo se apresenta na secretaria da escola, é dito para eles e para elas, não tem vaga. Ou seja, é a negação da matrícula. Uma outra perspectiva é a dificuldade de se matricular usando o nome social. E aí vai ter várias nomenclaturas, há um decreto federal, há os decretos estaduais, o decreto municipal, né, de cada estado, de cada município, que vai dizer, né, de como se adequa essa questão do reconhecimento do nome social. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, o aluno travesti transexual, a aluna travesti transexual, ela pode estar se matriculando usando o nome social, a partir de 18 anos de idade completos, ela já pode, no ato da matrícula, efetivar, né, a matrícula com o uso do nome social. Menores de 18 anos podem, sim, fazer a matrícula usando o nome social com assinatura, né, mediante a assinatura do pai, mãe ou responsável. E aí entra em outra perspectiva, justamente dificuldade, porque essa pessoa já se entende, ela já se compreende, ela já se reconhece como uma pessoa transgênera, porém, o pai, a mãe e o responsável não reconhece, não aceita. E aí, ele muitas vezes chega a fazer a matrícula e diz bem claramente na escola, olha, ele ou ela vai ser chamado por esse nome. Nada de chamar pelo nome que ele ou ela quer. Né? Então, aí tem uma dificuldade muito grande nessa questão jurídica, nessa questão legal. E aí a estudante Alice vai dizer o que para a gente? A primeira vez que eu fiz a matrícula aqui foi em 2016. A diretora não queria fazer a minha matrícula. Ela disse que não tinha vaga, que estava cheio. Botaram um monte de dificuldades, né, para eu não entrar. Ou seja, houve, né, uma grande dificuldade da negação da matrícula e a dificuldade para que ela não estudasse usando o nome social, né, que é justamente a questão, né, do uso do banheiro. E aí, quando vai falar do uso do banheiro, vai dizer o seguinte: no começo, quando eu pedi o nome social e registrei porque é lei, porém as funcionários não tinham conhecimento disso. Elas diziam que eu precisava de um advogado, porque teve outra pessoa trans que tentou fazer, mas precisou de um advogado. Quando não é assim, eu estava com um regulamento que dizia claramente como é. Percebam, é a necessidade da transemancipação, né? Do reconhecimento. Esse estudante Bruno, um homem trans, ele já tinha um conhecimento da normativa legal, federal, estadual e municipal, ele já tinha impresso, já estava com ela impressa em mãos, ele já chegou na escola para fazer a sua matrícula munido, né, do documento legal que legitimava, né, a sua matrícula e que já estava empoderado, a gente chama de empoderamento social da pessoa travesti ou transexual, que não pode mais haver nenhuma outra possibilidade de negação dessa matrícula, uma vez que esse sujeito, né, já está, né, imbuído das informações, né, já está em mãos dos documentos, né, dos marcos legais que legitimam, né, que empoderam o seu acesso, o seu direito à educação. E esse projeto, essa mesma escola que negou a matrícula para essa estudante e esse estudante transgêneros, diz o seguinte: essa mesma escola que negou, olha o que ela vai dizer. O lema base da filosofia educacional da escola, eu coloquei aí XX, né, mas porque eu não posso colocar o nome da escola, é educação para a paz, a solidariedade e o respeito à diversidade. Vejam que o projeto político-pedagógico das escolas, ele diz uma coisa, é aquele
projeto político-pedagógico, ele fica o quê? Engavetado dentro do espaço de uma escola, né? Aquele projeto político-pedagógico de gaveta. Ele é feito com palavras bonitas, de inclusão, de respeito à diversidade, veja bem, de educação para a paz, a solidariedade e o respeito à diversidade. É o que diz o projeto político-pedagógico da escola. Mas na essência, mas na prática, desde a matrícula na secretaria da escola até a vivência no espaço da escola, não é assim que funciona. Esse aluno, essa aluna foi, né, negado, teve todo um processo de resistência para conseguir ter validado o direito à educação. Pode passar aí, por favor. Pode passar, por gentileza. E aí, né, a estudante Larissa, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que eu estou concluindo e foi tudo muito tranquilo, não teve a negação de nenhum direito. Eles tratam todo mundo igual. Larissa é estudante de uma outra escola, né, a qual eu entrevistei, e Larissa vai dizer o seguinte, ó, que essa escola é tudo para ela. É uma escola que respeita, é uma escola que promove a formação continuada dos professores, é uma escola que promove o empoderamento dos estudantes, é uma escola que dá vez e voz e lugar de fala, valoriza o lugar de fala das estudantes travestis e transexuais, né, e dos estudantes LGBTs, que tem um grupo de formação, tem um grupo, um coletivo dentro da escola, um coletivo LGBT dentro da escola. Então, observe que as escolas, nós não só temos exemplos de escola que promove a pedagogia do sofrimento, nós também temos exemplos de escolas que promovem uma perspectiva de educação que é para além, né, de uma pedagogia de sofrimento, é para além dessa perspectiva de negação e da invisibilidade. Ela vai realmente no caminho de aceitação, de visibilidade, de empoderamento. Eu, sinceramente, não me sinto seguro, nem confortável. Então, falei com a gestão. Então, a gestão entrou em consenso que eu ficaria usando o banheiro dos professores. Então, eu estou usando o banheiro da sala dos professores, porque eu não submeteria ao uso do banheiro feminino, por medo de agressão de ir ao banheiro coletivo masculino. Eu falava agora há pouco que uma das maiores dificuldades para um estudante transgênero dentro do espaço de uma escola é justamente o nome social, né, a matrícula, o nome social, e o terceiro ponto é o uso do banheiro. Nós tivemos aqui, por exemplo, escola que o estudante, um homem trans, foi impedido de usar o banheiro masculino e o banheiro feminino. E aí, para um estudante, que é estudante da EJA, né, que fica das 19 horas às 22 horas, dentro de uma sala de aula, como fazer para ir ao banheiro? Se ele não pode ir ao banheiro masculino, não pode ir ao banheiro feminino, como isso vai se dar? Né? Aí a alternativa que uma escola dá, por exemplo, aqui é um outro exemplo, é o uso do banheiro da sala dos professores. Mas aí a gente faz a crítica que é uma alternativa de sobrevivência, porque esse aluno, primeiro, ele não se submete a usar o banheiro feminino, uma vez que ele não se entende, ele não se compreende, ele não se vê na condição, né, feminina, e também tem medo, por medo da violência, de apanhar, da agressão dentro do banheiro masculino, ele opta e acaba aceitando essa condição de usar o banheiro da sala dos professores. Porém, a gente gostaria de deixar bem claro que não é uma alternativa, é uma alternativa paliativa. Na verdade, é uma medida paliativa para aquele momento, mas não resolve o problema. Não está educando, não está possibilitando a emancipação e não está possibilitando a condição de visibilidade daquele sujeito. Pode passar aí, por favor. Corpos transemancipados na escola. E aí é justamente quando a gente está falando da transemancipação. E o que é a transemancipação? Né? Eu falava agora há pouco justamente das grandes dificuldades e das inúmeras dificuldades, desafios que os estudantes travestis e transexuais enfrentam na cotidianidade no espaço da escola. E aí a gente vai trazer um conceito de humanização em Paulo Freire, quando o Freire vai dizer que o processo de humanização ele perpassa pelo processo individual, coletivo, né,
e de emancipação. E aí a gente vai trazer Freire. É importante dizer que Paulo Freire nunca disse, nunca escreveu, nunca se debruçou sobre uma leitura, né, a partir de uma perspectiva, né, de gênero, de sexualidade. Não era essa a perspectiva dos escritos de Freire, mas a perspectiva da escrita de Freire, de humanização social, nos dá condições de trazer um conceito, né, que nós chamamos de transemancipação, né, um processo transemancipatório, que ele passa também, como Freire vai dizer, pelo processo individual, quando o sujeito se reconhece, né, primeiro a importância que ele e ela precisa ter de se reconhecer como LGBT, né, como lésbica, como gay, como bissexual, como travesti, como transexual, como pessoa transgênera, enfim. Depois se perceber individualmente e depois se perceber o quê? No coletivo. É preciso que esse sujeito perceba a sua condição individual e a sua condição no coletivo, seja no coletivo em casa, no coletivo família, no coletivo escola, no coletivo sociedade. E o terceiro ponto, que é justamente quando ele já está, né, configurado com esses 3 pontos, a gente chama, a gente vai dizer que esse estudante ele está num estágio de transemancipação. É um estudante transemancipado porque ele consegue, né, ter essas 2 condições muito bem descrita, muito bem perceptível, né, na sua condição de ser estar no mundo, que é justamente o individual e o coletivo. E aí, Bruno vai nos dizer muito disso, ele diz o seguinte: um professor de história incentivou a gente a fazer um coletivo, que é o coletivo Jovens Transcendentais. O nosso coletivo é composto por jovens negros, gays, lésbicas e transexuais. A gente se reúne para tratar de coisas da escola, diversidade, inclusão, projetos, gincanas, essas coisas, sabe? Então, o que eu tenho feito é resistir, né? Resistir junto com meus amigos, junto com o coletivo. A gente está lutando contra todo tipo de opressão e a gente permanece resistindo. Acho que a união é que faz a força. Essa fala de Bruno, ela vai justamente emancipar, ela vai nos dizer disso, dessa condição efetiva, dessa condição desse corpo transemancipado. Ele se reconheceu individual, ele se reconheceu no coletivo, através de um coletivo, né, de diversidade que eles criaram dentro do espaço da escola para justamente tensionar e resistir contra o poder de repressão da própria escola que eles estudam. Vejam que eles não, né, eles ficaram tão empoderados que eles disseram, não, a gente não vai sair da escola. Se a escola quer que a gente desista, o que a gente desista, o que a gente saia da escola, nós não vamos sair. Nós vamos criar um coletivo, e esse coletivo vai ser um coletivo de formação para outros estudantes, mas também um coletivo que vai ter um diálogo permanente, né, com a equipe da escola, mas a gente vai resistir. Isso é uma condição da transemancipação. Já a estudante ela vai dizer o seguinte: tanto na escola como na sociedade, os que percebem dizem coisas, xingam, é uma barra. Você se levanta de manhã e diz assim, bora luta, bora seguir em frente, sem saber se vai voltar. Porque você nunca sabe se vai voltar ou não para casa, né? Essa também, infelizmente, é uma condição, né, das pessoas travestis e transexuais. A não perspectiva de sair de casa e voltar com vida, né? Como a estudante Alice, que é uma mulher transexual, ela vai dizer, a gente nunca sabe se sai, né, e se volta para casa com vida, porque a violência, nós estamos sempre sujeitos à violência, à vulnerabilidade. Percebam que ela já reconhece que o corpo dela está numa perspectiva de grande vulnerabilidade. Pode passar aí, por favor, e vou finalizar agora, viu, gente? Já estourou o meu horário, né? Aí eu fui, né? Fui atrás dos meus direitos, né? Só que para a gente que é transexual, o povo exclui os direitos da gente. Dizem que somos seres diferentes. Aí eu corri atrás e consegui fazer a matrícula. Este ano, eu vim em janeiro e consegui renovar a matrícula. Eu já estava com a identidade em mãos, já com o nome certo, e consegui renovar a matrícula sem nenhuma burocracia.
Isso é uma grande conquista. Veja que conquista. Ela já consegue fazer a matrícula, né, sem burocracia. Por quê? Porque lá houve resistência, houve um movimento, né, de luta, de junção com outros coletivos, né, sociais da cidade, coletivos LGBTs, de empoderamento e formação. Posso enfrentar barreiras, tudo, mas com estudo e emprego, eu vou mostrar ao Brasil que eu sou um ser humano igual a todo mundo. Eu penso em fazer um curso superior, medicina veterinária, e ocupar o meu lugar. A estudante Mônica, né, tem uma perspectiva aí, outra, de para além da escola. Ela já pontua para a gente na entrevista que o desejo dela para além da escola é o processo da empregabilidade, né, o processo de ter um emprego, porque é o que vai dar a ela maior condições de dignidade, de acesso, né, a bens materiais, até mesmo de uma universidade privada, no curso de medicina veterinária, como ela pontuou para a gente. Então, é importante esse reconhecimento. E Larissa vai dizer para a gente o seguinte: meus sonhos e tudo que eu tenho em construir, com mais difícil que seja, eu quero fazer minha faculdade, quero realizar meus sonhos e enfrentar tudo de cabeça erguida. Não é fácil, mas se desistir, é pior. É uma outra condição aí do corpo transemancipado. Reconhecer a educação como um processo, né, importantíssimo para a sua formação e como também para o processo, né, de ascensão social dentro de uma sociedade. Não de privilégio, né, mas de uma condição de acesso e permanência em outros espaços e conjunturas outras na sociedade, que ela percebe que ela só vai poder, ou ela terá mais facilidade de conseguir, né, dentro desses espaços, através da educação. E, por fim, a gente tem aí um processo, né, pode passar aí, por favor, de transemancipação, só para a gente fechar aqui, que é o processo, né, pegando a humanização em Paulo Freire, eu trago esse conceito de transemancipação. Primeiro, a consciência de si, né, o sujeito, o indivíduo, desenvolver esta consciência, né, a consciência da sua condição enquanto pessoa humana, com o seu gênero, com o seu corpo, com a sua subjetividade, com a sua identidade, com a sua especificidade. Depois perceber-se enquanto corpo, né, no coletivo, e aí esse corpo, imbuído das condições individuais, dos marcos legais, dos direitos, né, coletivos, né, que ela foi construindo, que elas e eles foram construídos dentro do espaço coletivo, dos movimentos sociais, né, vai dar a ela uma condição, a ele e a ela, a esta pessoa, uma condição de sujeito transemancipado. É o que nós chamamos de transemancipação. Então, a transemancipação, ela perpassa por esse espaço da escola. E isso só se dá através das estratégias de resistência que os estudantes e as estudantes travestis transexuais e LGBTs como um todo vão, todo momento, né, em todas as escolas, tensionando para romper com a pedagogia do sofrimento e promover uma pedagogia, né, do empoderamento, uma pedagogia, né, justamente da questão efetiva da educação e do direito da educação para todos e todas. Pode passar aí, por favor. E para finalizar, continuaremos resistindo, somos resilientes. Nossos corpos rasgarão essa sociedade como navalha, derrubando seus padrões opressores e assassinos. Direitos, visibilidade e respeito a todos os corpos travestigêneros. Não recuaremos, e sim avançaremos e venceremos por nós, porque esta também será a salvação dessa sociedade pautada no machismo assassino da cis-heteronorma. Por mim, por nós e por todos. É um poema de uma mulher transexual, né, que é da Idianara Siqueira. E aí eu gostaria de agradecer mais uma vez à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao professor Rony, a todos os participantes, muito obrigado, e espero ter dado uma pequena contribuição para a discussão de gênero e sexualidade na escola. Olá, professor, mais uma vez. Eu só posso dizer parabéns pelas contribuições, explicações e conhecimentos que você nos trouxe nessa tarde de hoje, certo?
com um assunto que é considerado ainda um tabu muito grande que a gente vê no nosso dia a dia. Agora a gente vai para a parte das perguntas, certo? Vamos ver aqui os comentários que o pessoal está mandando. Alguns elogios. Temos aqui a primeira questão. Da Jussara. Entra uma outra questão, a inclusão. Atrelar-se apenas às pessoas deficientes, mas a inclusão deve ser de todos que estão inseridos no espaço. Como fazer que essa inclusão ocorra de fato? Uhum. Exatamente, né? O processo de educação inclusiva ela não deve se pautar unicamente e exclusivamente para as pessoas, né, com alguma deficiência. Muito pelo contrário, a inclusão ela está fazendo de tudo e de todos. Um dos processos para garantir, não existe uma fórmula pronta, mas é a gente efetivamente possibilitar políticas públicas, né, e exigir isso, né, dos marcos legais, dos nossos governantes, políticas públicas que assegurem essa inclusão para todos e todas dentro do espaço da escola. Que essa inclusão ela seja, de fato, e efetiva, considerando a perspectiva de diversidade, de questões raciais, de questões de gênero, de sexualidade, formação de professores, dessa inclusão também precisa estar pautada numa perspectiva da formação do professor, tanto não apenas no curso superior, né? Acho que as universidades já avançaram bastante nesse sentido. Muitas universidades ainda não têm uma disciplina de gênero e sexualidade nos cursos, e quando tem, é somente no curso de pedagogia. É importante ter em todos os cursos de licenciatura, não ficar apenas no curso de pedagogia. Mas é importante também que os municípios, os estados, assegurem uma formação, né, continuada para os professores na perspectiva de gênero e sexualidade. Então, formação institucional, né, e formação profissional do professor e da professora enquanto universidade é importante, a formação do professor e da professora enquanto rede, né, pela rede municipal ou a rede estadual ou federal, e a perspectiva de tensionar, de provocar mesmo o Ministério Público, de provocar mesmo, né, os agentes do poder público a políticas, a perspectiva de políticas públicas de inclusão para todos e todas, né, para a garantia de uma perspectiva única, que é o direito à educação, compreendendo a educação como direito de todos e todas. A gente tem mais uma questão, mas antes disso a gente gostaria de avisar que o link de frequência está aberto, certo? Se encontra na descrição desse vídeo. E também há ele nos comentários. A pergunta de Daiane Lopes. Boa tarde, professor. O senhor acha que no futuro muitas mudanças permitirão a comunidade LGBTQIA+, viver em condições iguais com todos os outros, com bem menos preconceito? Bem, vamos lá. Bem, Dayana, é uma pergunta bem interessante e é preciso a gente acreditar, né? Muitas vezes eu, enquanto professor, enquanto militante de movimentos sociais, enquanto professor lá na ponta, enquanto professor pesquisador, em alguns momentos a gente recai num desânimo, sobretudo na atual conjuntura do nosso país. A gente teve aí uma grande regressão de vários avanços que a gente conquistou a título de uma grande luta dos movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento feminista, movimento negro, movimento de mulheres, e a gente tem uma grande conquista aí que chega no espaço da escola, e a gente teve observar um grande desserviço por parte de alguns agentes políticos, né, agentes públicos, em relação a essa demanda. Mas eu acredito sim, eu acredito que não é fácil, não é um caminho fácil, mas a resistência, ela está aí, e a gente, Daiane Lopes, já que fez a pergunta, né? A gente não vai mais voltar para a caixinha, a gente não volta mais para o armário, a gente não volta mais para a caverna, né? Fazendo uma alusão aí a Platão, a gente saiu e a gente está aí disposto a ocupar o nosso lugar. E a perspectiva realmente é de luta, a perspectiva é realmente de empoderamento. E a gente vai estar na luta, vai estar aí
lutando, se colocando, e eu acredito sim que no futuro a gente tenha uma maior possibilidade de condições de acesso e permanência, né, de pessoas LGBTQI+, dentro do espaço da escola, dentro da sociedade, no mercado de trabalho. A gente tem vários exemplos aí, por exemplo, isso vai também depender especificamente das condições que o poder público vai colocando. Por exemplo, aqui em Caruaru, a gente tem uma Secretaria de Direitos Humanos muito atuante nessa perspectiva de inclusão, fazendo parceria com empresas, né, formação continuada, profissional para a população LGBTQI+, inclusive especificamente para a população trans. Há uma formação continuada, há um encaminhamento de currículo para as empresas, dessa parceria da prefeitura com essas pessoas e com as empresas. Isso são pontos muito interessantes e uma questão muito peculiar e muito interessante de ser colocada, que é uma saída para que essas pessoas saiam do campo da vulnerabilidade e possam aí, efetivamente, para o campo da materialidade dos direitos. Então, eu acredito que nós teremos uma sociedade mais igualitária, eu acredito uma sociedade que tenha um maior respeito, maior visibilidade. Porém, penso que todas as conquistas, elas se pautam, elas se darão, em via de regra, pelo fortalecimento de uma educação inclusiva, pelo fortalecimento de uma educação que paute essas questões, voltada para o respeito à educação de gênero, sexualidade, né, para uma educação não sexista, para uma educação que valorize e respeite as diferenças. Agora, a próxima pergunta é do Jefferson Rodrigues. Ele pergunta: o que o professor pensa da inclusão de gênero e sexualidade na educação infantil? Bem, Jefferson, ótima pergunta. Quando chega essa pergunta, gera muitas questões, inclusive foi até pauta, né, das questões da falácia, né, da questão da falácia de ideologia de gênero, que provocou um pânico moral, aquela questão todinha. A educação em gênero e sexualidade, ela não é para formar a sexualidade do sujeito, e sim para promover a questão do empoderamento enquanto sentido de direito à educação da perspectiva do reconhecimento de pessoa humana. Em que sentido isso? A questão de gênero e sexualidade serem respaldados na educação infantil, nós já tivemos vários exemplos a nível municipal e a nível estaduais, que quando isso foi colocado como exercício do professor e da professora, o que aconteceu? Professores e professoras que identificaram, né, através da sua pauta da aula, da sua discussão na sala de aula, com a educação infantil, com essas iniciais do ensino fundamental, alunos que sofriam violência, alunos que sofriam abusos sexuais de casa. Então, isso foi colocado também muito pertinente com relação ao gênero e sexualidade no espaço da escola. Eu acho importante que a gente possa, sim, estar colocando, inclusive existe até alguns projetos que foi até colocado, né, obviamente, dentro da pauta política, como kit gay, não tem nada a ver com isso, e sim uma questão de combate à homofobia e a diversidade e a reconhecimento da diversidade sexual, justamente elencar as questões de gênero e sexualidade para que as crianças possam, sim, né, aprender a crescer respeitando, né, os corpos, né, diferentes, né, o menino respeitar o corpo da menina, a menina do corpo do menino, e aí cada perspectiva vai sendo colocada de acordo, né, com a modalidade. Uma perspectiva de gênero e sexualidade para a educação infantil, uma perspectiva mais aprofundada e específica para os anos iniciais do ensino fundamental, outra para os anos finais do ensino fundamental e outra perspectiva para o ensino médio. Então, de acordo com a modalidade de ensino, eu acho muito válido, sou favorável e acho que é um caminho que a gente tem para a superação das desigualdades de gênero e sexualidade, né, por parte da escola. A gente tem outra pergunta aqui da Dayana, e ela diz o seguinte: em relação à educação como caminho que promove a mudança, como humanizar a educação? Ótimo. Como humanizar a educação, né? Boa pergunta, né? A gente tem que colocar assim, poxa, como o Paulo Freire coloca, né, o processo de humanização, é necessário humanizar o humano,
né? É necessário humanizar a instituição que é constituída especificamente de seres humanos, é necessário humanizarmos, né? É necessário humanizarmos a educação, já que a educação é um processo, né, promovido pela escola ou não. Então, como a gente faz isso? A gente faz isso tendo a sensibilidade do reconhecimento das diferenças, né? Do reconhecimento e também das diferenças, das limitações. Muitas vezes eu percebo que algumas pessoas querem crucificar demais o professor e a professora, mas sem dar condições para que aquele professor e aquela professora tenha aquela formação. Então, a humanização da educação, seja ela escolarizada ou não, ela se passa, ela se faz, ela se forja pela sensibilidade dos sujeitos que estão envolvidos. É necessário, é preciso sensibilizar-se diante da sociedade, das questões contemporâneas, para o ensino e para a aprendizagem voltado ao respeito das diferenças, voltado ao respeito, né, da valorização da intersubjetividade de cada um e de cada uma. Então, é possível, né, humanizar a humanização, né, humanizar o humano nessa perspectiva, a sensibilidade. E agora, a última pergunta, novamente de Daiane. Professor, eu gosto muito da temática. Quais políticas públicas poderiam contribuir para uma mudança na inclusão dos corpos, sendo valorizados sem segregar uma definição correta? Ótimo. Uma das políticas públicas, né, Daiane, que a gente pode estar elencando aí, é justamente a conjuntura dos marcos legais. O reconhecimento do nome social, os planos municipais de educação terem a liberdade de respeitar a liberdade de cátedra do professor, de ensinar e aprender, da formação continuada, do trabalho pedagógico em sala de aula, né, do acompanhamento pedagógico da equipe de gestão e coordenação, da sensibilidade dessa perspectiva de educação por parte daqueles gestores, né, que estão presentes diante da educação, né, municipal ou estadual, dos nossos representantes políticos, vereadores, prefeitos, né, deputados, governadores, né, até a nível federal especialmente, inclusive, para que a gente possa incluir ou planejar e ter em mãos um documento e ter a inclusão de políticas públicas de respeito à diversidade, de respeito aos corpos, de compreender que os corpos são diferentes, eles têm uma peculiaridade, uma especificidade comum, e as políticas públicas, elas estão aí para isso. Então, a gente precisa de um fortalecimento de um MEC, de um fortalecimento da educação pública, de um fortalecimento de uma perspectiva de uma educação pública gratuita de qualidade que valorize a educação para todos e para todas. E é necessário, inclusive, que a gente possa estar tensionando, provocando nossos representantes, nossos agentes públicos para elegermos essas políticas públicas. Por exemplo, esse ano é um ano de eleição. Diante da pandemia, a gente tem um cenário aí de eleição tardia, para o mês de novembro, mas a gente pode estar elegendo nossos vereadores e vereadoras que também comunam essas pautas, né? Se eu vou eleger um vereador ou uma vereadora que tem uma pauta voltada para o neoconservadorismo, de negação, de necropolítica ou de necropedagogia, né? Que é de aniquilar, de matar ou de retirar e alijar da escola todo e qualquer corpo diferente, então é preciso que a gente possa repensar e analisar também as pautas desses representantes políticos, representantes públicos que estão aí se colocando como candidatos e candidatas em ano de eleição. Mas uma boa questão que você colocou, justamente isso, é o fortalecimento, a gente estar tensionando, a gente estar provocando as instâncias jurídicas para termos efetivamente políticas públicas que garantam, né, essa contribuição, né, do respeito aos corpos divergentes e aos corpos transgressores, simplesmente pelo fato da questão específica, né, do direito à educação. A educação é um direito de todos e todas.
Muito obrigado. A gente é quem agradece, professor, a sua contribuição em questão do assunto tratado hoje. A gente não tem nem palavras para descrever a sua presença aqui, certo? E só gratidão por tê-lo hoje aqui conosco. Muito obrigado, e eu deixo de antemão para todos e todas que quiserem estar em contato, para que a gente possa, como a gente fala, trocar figurinhas, ou até mesmo prolongar a discussão ou sugestões. Tem aí as redes sociais, Tony Santana, tanto no Instagram como no Facebook, a gente pode estar trocando material, informações, porque penso que conhecimento que não é compartilhado não é conhecimento. A gente precisa, sim, estar compartilhando saberes, para que a gente possa se emancipar, se fortalecer, e a gente, efetivamente, está promovendo uma educação nos 4 cantos desse país, onde quer que nós estejamos, está alinhado com um projeto, com uma perspectiva de educação verdadeiramente inclusiva. Então, muito obrigado a todos e todas, muito obrigado ao professor Rony, muito obrigado ao Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, professor. Tchau, tchau. Lembramos que amanhã a gente tem mais atividades, certo? Amanhã a gente tem o assunto didáticas, TICs, tecnologia da informação e comunicação, e o ensino, a experiência de interdisciplinaridade na universidade. A gente vai ter presente amanhã com a gente a professora Vanessa Espinosa e a professora Cristiane Medeiros de Nascimento. Aguardamos todos, tenham uma boa tarde e até amanhã.